Olá! Voltamos agora com a nossa coluna de medicina aqui do Oftalmo Zona Sul com a doutora Ana Catarina Delgado. Tudo bem, doutora? Tudo bom, é um prazer estar aqui. O prazer é nosso em estar aqui com você, doutora. E hoje para falar sobre um assunto que muita gente tem dúvidas, glaucoma. Doutora, o que é glaucoma? O glaucoma nada mais é do que uma doença degenerativa, crônica de uma neuropatia, quer dizer, uma doença do nervo do olho. Aí eu queria mostrar aqui isso aqui é um esquemazinho do olho humano. Então nós temos isso aqui é o nervo óptico e essa é a parte da frente do olho, essa é a córnea, aqui estariam as pálpebras, né, aqui fora. Aqui tem toda a estrutura do olho e o nervo óptico. Então o glaucoma é uma doença neste nervo aqui. Esse nervo ele sofre muito por um aumento de pressão dentro dessa estrutura, né? Então ele é uma bolinha compacta que não é oca, tem um líquido dentro do olho e esse líquido ele determina uma pressão nas estruturas que ele está contido, né? Como a pressão do líquido, que é a pressão hidrostática que a gente chama de pressão intraocular. Essa pressão, estando ela num nível maior do que o nervo pode suportar, é o que determina glaucoma, porque o nervo ele começa a entrar em sofrimento e ele começa a perder as fibras, que são as responsáveis pela transmissão da informação visual. Então, o olho, para enxergar, ele capta a imagem, então a informação visual ela passa por essa estrutura, ela chega nas fibras do nervo óptico que vão levar a informação até o cérebro. E é no cérebro, aqui atrás, que ela vai formar a imagem e que nós podemos interpretar essa imagem, podemos ver. E então, quando essas fibras, esse nervo, ele está danificado, a pessoa começa a perder a visão. Então o glaucoma ele é uma neuropatia porque é uma doença no nervo crônica a longo prazo. A longo prazo, doutora? Então a pessoa passa anos, décadas com glaucoma para ele começar a dar sintoma. Nossa. Então o glaucoma é a doença que leva à cegueira de causa irreversível. Não tem como a gente ressuscitar essas fibras que foram mortas. Por isso que a gente diz que é a maior causa de cegueira irreversível do mundo inteiro. Então, o que a gente precisa entender? O diagnóstico, como não é feito pelo paciente, ou seja, o paciente não sente, o paciente precisa fazer o exame oftalmológico anualmente. Perfeito. Essa é a primeira grande dica, é a necessidade de se fazer o exame oftalmológico. Aí a gente tem algumas pessoas que são as pessoas que a gente chama de grupo de risco. Que é isso, né? São aquelas pessoas que têm uma maior propensão, uma maior tendência, possibilidade de ter o glaucoma. E aí são as pessoas acima de 40 anos, as pessoas da raça negra, as pessoas que têm alta miopia, as pessoas que têm diabetes, são pessoas que têm uma possibilidade maior de ter glaucoma. Outro fator importantíssimo que a gente precisa considerar sempre, histórico familiar de glaucoma. E uma outra coisa importante, por exemplo, pessoas que usam esteroides, corticoides durante muito tempo, elas também têm uma tendência maior de ter glaucoma. Então essas pessoas elas precisam ser avaliadas às vezes com mais frequência, essas pessoas precisam ser avaliadas de uma forma mais abrangente, né? Não é só a medida da pressão intraocular, sabe, Ana? Porque isso é uma coisa que a gente precisa dizer e lembrar. A pressão ocular, ela não significa glaucoma. Ela é um fator de risco, como esses outros que eu acabei de citar agora. Doutora Ana Catarina Delgado, e com relação ao tratamento, o que pode ser feito? Porque é um tratamento basicamente de colírios. Então o glaucoma ele não tem cura, não existe nenhum paciente que diz assim, eu tive glaucoma. Não, se tem glaucoma, tem glaucoma. Ele tem controle. Isso significa a pressão está controlada, não está havendo dano de fibras nervosas, o nervo óptico está saudável.
Então ele está controlado, mas ele não está curado, não existe cura. Existe o tratamento cirúrgico para o glaucoma, mas esse tratamento normalmente é a última opção. Ou seja, quando os colírios não estão fazendo efeito, aí nós optamos pela cirurgia, porque os resultados ainda são resultados discutíveis, algumas coisas a gente ainda precisa melhorar nisso. Mas definitivamente o tratamento com glaucoma é o menos do colírio, é o menos invasivo e é o que tem maiores resultados. Doutora Ana Catarina Delgado, pessoal que está em casa nos assistindo e que quer ter mais alguma informação ou quer entrar em contato, como é que pode fazer? Ótimo, o telefone da clínica é o 2102-0999. Nós ficamos aqui na Avenida Domingos Ferreira, em Boa Viagem, e é na Oftalmo Zona Sul. Doutora, muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Obrigada a vocês. E você já sabe, a gente faz um breve intervalo, mas volta já já.